Made in Abyss parece uma aventura fofinha, até começar a aparecer umas coisas duvidosas envolvendo crianças. Eu não sei quem teve a ideia da história desse anime, mas com certeza alguém precisava ter dito não. Sejam bem-vindos ao Wiki Nexus, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um anime que, ao mesmo tempo que é incrível, é extremamente perturbador. Eu comecei esse anime pensando que era só exploração e aventura, e terminei chorando em posição fetal, no escuro. A história começa com a Riko e o Nachi explorando um grande abismo em busca de relíquias. E durante essa exploração, o Nachi é atacado por uma espécie de cobra voadora. A Riko então usa o apito dela para tentar chamar a atenção desse monstro e não deixar que o Nachi seja morto, e ela quase vira churrasco. Ela só não morre porque aparece um menino robô do nada e salva ela. E aí a Riko acha que seria uma boa ideia dar o nome do robô de Rego, que era o nome do cachorro dela. E aí já vem uma informação importante. A gente descobre que provavelmente o Rego é uma relíquia. E esconder relíquias do orfanato é considerado uma infração gravíssima. Tanto que a própria Riko fala que o castigo ia ser pior do que ser amarrada nua. Se você já achou isso estranho é porque você não viu a cena do robô olhando dentro da própria calça e se perguntando se ele precisava do que estava ali dentro. Isso não é um caso isolado. Esse anime tá repleto de cenas extremamente duvidosas. E o pior é que eu não vejo ninguém falando disso. Todos os vídeos que eu vi sobre o anime era só sobre a historinha legal do anime, porque querendo ou não, ele tem uma história legal. Eu assisti o anime inteiro e realmente é uma história muito boa e interessante. Porém, tem essas pequenas cenas que, puta que pariu, que porra que é essa? A Riko vive em um orfanato onde a maioria das crianças que estão lá tem pais que estão dentro do abismo, vivos ou mortos. E tem uma coisa extremamente estranha sobre os adultos desse orfanato. Por alguma razão, eles tratam essas crianças como se elas não fossem crianças. Eles são frios e bem rígidos com elas, como se elas já fossem adultos. Fora os castigos extremamente duvidosos. Quem que achou normal amarrar uma criança pelada? E olha que eles têm por volta de 12 anos no início do anime, e é mostrado crianças ainda mais novas que eles. Bom, voltando à história. O abismo, ele não é só perigoso. Ele afeta fisicamente o corpo das pessoas que descem dentro dele e tentam subir de volta. A primeira camada tem tontura leve e náusea. A segunda camada tem dor de cabeça, náusea intensa e dormência. A terceira camada tem vertigem, alucinações e perda do equilíbrio. A quarta, dor extrema e sangramento pelos orifícios. A quinta, perda dos sentidos e automutilação. A sexta, perda da humanidade ou morte. E a sétima, morte na certa. Em um certo momento do anime, a gente descobre que a Riko analisou, entre algumas aspas, o Rego. Isso enquanto ele estava inconsciente, e foi de um jeito bem questionável. Tipo, ela é uma criança e aí ela acha ok enfiar uma régua no ânus do robô, que se quebra dentro dele, e depois o Nachi tira. E ela ainda comenta que o órgão sexual do robô parece de verdade, ou seja, ela já viu de verdade? Porra, ela é uma criança? E pra mim isso não é só estranho, é completamente fora de um lugar, em um anime onde os protagonistas são crianças. Eu vou repetir muito a palavra criança, porque acontece muita coisa estranha envolvendo criança. Depois disso, eles fazem um plano pro Rego se passar como um órfão e viver com eles dentro do orfanato, e por alguma razão isso dá certo. E aí, meus amigos, vem a pior cena que eu já vi na minha vida, que não tem como defender. Se você tentar defender isso aqui nos comentários, eu vou te banir da existência, porque simplesmente a Riko apronta na escola e é mostrado pra gente o tal do castigo de amarrar a criança pelada. E o jeito que ela tava amarrada é com a técnica chamada Suspension Hoot, eu acho que fala assim. E essa técnica é literalmente associada a fetiche. Que porra é essa? Que é isso, Akihito Tsukushi? É fanservice de pedófilo? Sério, o que se passava pela cabeça do autor quando ele fez essa cena? Bom, vamos tentar ignorar isso por hora. Mas seguindo a história, eles mostram pra gente os apitos. Existe uma classe de apitos de exploradores do abismo. E a primeira é a vermelha, que é a que a Riko faz parte. São os aprendizes. A segunda é o azul, que são exploradores experientes. A terceira é o roxo, que são veteranos. O preto são especialistas. E o branco são considerados lendas vivas. E a mãe da Riko é um apito branco.
E durante uma volta dos exploradores, eles trazem o apito branco dela para a superfície, o que deixa meio que subentendido que talvez ela tenha morrido em serviço. E aí é feito um festival onde a Rico descobre, através de um professor, eu acho, do orfanato, que ela nasceu dentro do abismo e só sobreviveu porque ela foi colocada dentro de uma relíquia que repelia maldições. E aí conseguiram trazer ela até a superfície. E aí depois disso eles chamam ela para mostrar uns documentos que encontraram junto com o apito da mãe dela. E dentro desses documentos tinha uma carta escrito: "No fundo do submundo eu te espero." A Rico então decide fugir do orfanato junto com o Rego e descer até o fundo do abismo em busca da mãe dela. Eles passam por uma área mais pobre da cidade, onde a gente descobre que é o lugar que o Nat nasceu, e a situação é bem triste ali. A maioria das crianças não sobrevive até uma idade mais avançada e poucas chegam até a vida adulta, devido às condições precárias daquele lugar. Nada tão diferente da realidade em que a gente vive, né? Eles descem então pelo abismo e no meio do caminho eles encontram um apito preto chamado Rabo. Esses nomes estão de sacanagem comigo. Rego e Rabo. Esse cara então percebe que o Rego é uma relíquia e resolve fazer uma inspeção, que consiste basicamente em olhar dentro da roupa do menino e comentar sobre as partes íntimas dele. Tipo um adulto fazendo isso com a criança, robô, mas ainda assim criança. E a cada episódio essas coisas vão ficando cada vez mais frequentes e extremamente desconfortáveis de assistir. Mesmo assim, ele deixa os dois seguirem e eles chegam até a segunda camada e encontram um cadáver lamentador. Esse bicho parece um hipogrifo e ele imita barulhos de pessoas morrendo, pedindo socorro, sabe? Nisso a Rico é atacada e o bicho pega ela e leva ela pra cima e aí ela começa a sofrer os efeitos de subir do abismo de volta e acaba desmaiando. E depois do Rego resgatar ela de volta e fugir com ela daquele lugar, tem mais uma cena estranha. Ela demora um pouco pra acordar e ele tira a roupa dela pra ver se ela tem algum machucado grave. Então eles continuam descendo até chegar na floresta invertida, onde eles encontram uma base observatória. Lá eles conhecem Ozen, a imóvel. Uma apito branco no mínimo estranha. Ela tem uma criança chamada Maruk, que trabalha para ela. E a Maruk é uma apito azul, que chama a Ozen de mestre, e se veste como se trabalhasse em um maid café. E existe a possibilidade dela ser uma garota trans, mas eu não tenho certeza porque todas as fontes que eu encontrei estavam em outro idioma e quando eu traduzi ficou meio estranho, então eu não tenho certeza. E a Ozen é bem estranha, bem seca e fria, mas não parece ser uma pessoa má. Ela fala para eles passarem a noite lá e oferece 2 apitos azuis para ficarem com eles até o período da estadia acabar, porque ia ser difícil explicar para outros apitos por que 2 apitos vermelhos estão na segunda camada. E eu esqueci de falar isso, mas meio que é proibido. E aí ela manda eles tomarem banho e para variar tem mais uma cena da Rico pelada. Enfim, durante a noite, a Rico resolve levantar para ir no banheiro e acaba encontrando uma criatura que é extremamente assustadora, parece a parte de cima de uma pessoa decapitada. E aí ela obviamente se assusta e sai correndo e se esconde debaixo da coberta do Rego. E ela faz xixi na cama. No outro dia, a Ozen escuta eles conversando sobre continuar descendo ao abismo e ela dá uma informação fria e direta. Provavelmente a mãe da Rico está morta. A gente descobre que foi ela que encontrou o apito da Liza em um túmulo no Cálice dos Gigantes, num lugar cheio das flores da sorte eterna. Era um lugar importante para Liza, que é a mãe da Rico. E para piorar ainda mais, a carta que a Rico recebeu, que estava chamando ela para o fundo do abismo, provavelmente não foi escrita pela mãe dela. Segundo a Ozen, a Liza nunca escreveria algo assim, nem de brincadeira. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais sombria e estranha. E esse vídeo contém informações do episódio 1 ao 6, mas daqui pra frente as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Então já fica ligado porque vai ter a parte 2. Enquanto isso, dá uma olhadinha no canal, tem mais vídeos de análise onde eu falo as coisas que as vozes da minha cabeça ordenam. E não esquece de se inscrever aqui no canal, e já deixa aqui nos comentários, esse anime é realmente duvidoso ou eu tô pegando pesado? É isso aí, galera, até a próxima!